com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um painel onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Nesta semana, o dólar atingiu mínimas cotações em 5 meses e os juros da economia brasileira voltaram ao maior patamar em 5 anos. Na safra, consultorias cortaram ainda mais a projeção para a produção por conta da seca e os preços de grãos decolaram. Na geopolítica dos fertilizantes, a Rússia bloqueou a exportação de insumos e agora a gente precisa saber o que esperar para os próximos dias. Com toda a mudança na conjuntura, é hora de receber os nossos convidados para a análise de hoje. Para discutir estes temas em profundidade, nós recebemos Pedro Ramos, economista-chefe do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do país. Seja muito bem-vindo, Pedro. Olá, Keren. Olá a todos os espectadores. É um prazer estar aqui em seu programa. Muito obrigada a você pela presença. Recebo também Paulo Molinari, analista da consultoria Safras e Mercado. Seja muito bem-vindo, Paulo. Olá, Kellen. Olá a todos. Obrigado pelo convite ao Safras e Mercado. Imagina, uma satisfação tê-los conosco. Recebemos Marcelo Melo, diretor de fertilizantes da consultoria norte-americana Stonex. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Eu que agradeço, muito obrigado e olá a todo mundo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. E vamos então dar início à nossa discussão. Para isso, vamos acompanhar os detalhes dos fatos que marcaram esta semana. Os problemas climáticos que atingem a safra de soja 21-22 fizeram diferentes consultorias privadas reduzirem mais uma vez as estimativas de colheita do grão. As previsões agora indicam produção entre 125 e 128 milhões de toneladas, longe do recorde previsto no início do plantio e também estimado pela Conab em outubro do ano passado. Essas revisões baixistas refletiram nos preços do mercado interno e externo. Na Bolsa de Chicago, a cotação do contrato futuro para março ultrapassou a marca de $15,30 por bushel, maior valor da história para o contrato. No Brasil, houve o reporte de negócios a R$200 por saca, realizado em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, de acordo com a Soma Consultoria. Este é o preço mais alto já praticado no país. Na perspectiva da economia, a atenção ficou para o 8º aumento consecutivo da taxa básica de juros, que voltou para os 2 dígitos depois de quase 5 anos. Com a Selic saindo de 9,25% ao ano para 10,75% ao ano, após decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom. Além disso, o cenário geopolítico mundial não saiu do radar. A Rússia proibiu a exportação de nitrato de amônio de 2 de fevereiro até 1º de abril deste ano. O nitrato é um dos fertilizantes mais utilizados em lavouras de café e cana-de-açúcar. 98% do produto importado pelo Brasil tem como fornecedor a Rússia. Desde o ano passado, o governo de Putin tem adotado bloqueios de insumos visando a garantia de suprimentos a seus agricultores. Ao ponto, começamos com fertilizantes e a pergunta é para você, Marcelo. Como o bloqueio das exportações russas de nitrato de amônio afeta o mercado brasileiro neste momento? De fato, a Rússia é o nosso, aliás, praticamente o único fornecedor. 98% das importações no ano passado foram feitas da Rússia. E já tínhamos um problema, isso já estava no radar, porque a Rússia ela tinha estabelecido uma cota para exportações que, no caso de nitrato de amônio, essa cota era cerca de 60% menor que o quanto foi exportado há um ano atrás. Então, isso já era um problema e nós já estávamos prevendo que poderia haver um problema de abastecimento aqui no Brasil para nitrato. E isso agora, há 3 dias, né, no dia 1º, o governo russo declarou que, a partir do dia seguinte, que foi o dia 2 de fevereiro, estaria proibida a exportação de nitrato de amônio por 2 meses, até o dia 2 de abril. Isso é para garantir que eles vão ter nitrato que eles usam muito internamente e está um pouco atrasado a expectativa da chegada da primavera por lá. E,
Bom, mas isso, então eu acredito que a chance de haver um desabastecimento de nitrato aumentou ainda mais. Não é totalmente certo, porque o Brasil importou muito nitrato ano passado, nós devemos ter alguma coisa de estoque, mas até que a cadeia, todo o pipeline se ajuste, pode passar muitos meses. Então eu acho que vai haver algum probleminha assim. E agora, não é o fim do mundo, porque quem utiliza exatamente o pessoal de usina de açúcar, café e outras culturas que utilizam fórmulas com base em nitrato, eles podem alterar isso para utilizar as fórmulas com base em ureia, né? E pode ter alguma dificuldade, algum probleminha, porque a ureia é muito mais volátil fisicamente na hora que você coloca no campo do que o nitrato, mas não é o fim do mundo, então não vai nos matar isso, tá? Muito bem, a gente então vai aproveitar a deixa que você nos trouxe e vamos trazer uma pergunta da audiência que é justamente sobre o impacto desse bloqueio das exportações nas opções substitutas. Você acabou de falar da ureia. Pergunta na tela veio da nossa audiência e ela foi feita pela Maria Pérez e diz assim: com a falta do nitrato de amônio, os preços da ureia devem subir no mercado? Tem uma correlação e qual será, Marcelo? Olha, quando você olha o mercado mundial, o volume de ureia e o volume de nitrato, e mesmo no Brasil, o da ureia é muitas vezes maior do que o do nitrato. Eu não acredito que este problema vai ser suficiente para fazer com que o preço da ureia suba por conta de uma demanda um pouco maior, tá? Inclusive porque grãos, por exemplo, usa muito pouco nitrato, né? Onde a demanda é muito grande para a ureia é no plantio de milho, é pouco nitrato que vai aí, né? Praticamente não vai. Então, eu acho que não há essa correlação nesse sentido, tá? Obrigada, Marcelo. A gente volta a tratar de novidades no mercado de fertilizantes e responder perguntas da audiência já. Agora a gente vai para outro tema que interessa demais a nossa audiência, que é a situação da safra brasileira e os impactos nas tendências de preços, seja para milho ou seja para soja. Eu te pergunto, Paulo Molinari, você e toda a nossa audiência acompanharam na reportagem as revisões no tamanho da safra que estão sendo feitas por diferentes consultorias. E a gente viu ali de 125 até 130 milhões de toneladas projetados para a soja, o que é um corte significativo em relação àquela expectativa de mais de 145 milhões, um recorde para a temporada atual. Quais são os números da safra? Qual a situação brasileira hoje para a soja e como isso vai impactar nos preços de agora em diante? Bem, Kelly, os preços praticamente já estão sendo impactados, né? Nós temos aí um Chicago a $15,5, rompeu uma resistência importante que era dos $14,5 na Bolsa de Chicago, e isso é unicamente, exclusivamente uma situação climática desenvolvida na América do Sul pelo nosso famigerado Laninha, que todos os anos de Laninha nós sempre temos algum tipo de problema no sul da América do Sul. Nesse caso, neste ano, nós temos aí um problema sério no Paraguai, que quase 50% da quebra do Paraguai já está calculada. Nós temos o Paraná, que saiu de uma safra de 21 milhões para 14 milhões, e ainda pode ser menor. E a safra do Rio Grande do Sul, que nós tínhamos um número de 21 milhões, reduzimos esse número já para 18 milhões de toneladas e faremos uma revisão agora no dia 11 de fevereiro, a revisão dos safras de mercado, talvez certamente abaixo de 18 milhões pela condição climática que vai se comportando aí no Rio Grande do Sul. Então a nossa safra nacional, que começou com 144,7, ela foi reduzida drasticamente já para 132, então a maior parte desse efeito climático já está nos números, e possivelmente agora na revisão de fevereiro nós veremos alguma coisa abaixo de 130 milhões. É sempre importante nesse momento considerar que todos aí só olham as perdas, né? Só olham as quebras. Realmente o Rio Grande do Sul e o Paraná são dois estados extremamente muito afetados pela condição climática,
os números realmente são pequenos, mas não podemos exagerar também no tamanho das perdas, porque isso causa distorções de mercado. Então, Chicago já vai precificando isso, a quebra do Brasil é bastante clara, e a grande dúvida agora, nos próximos 40 dias, é a Argentina. Qual será o real tamanho da Argentina, porque ela tem uma importância fundamental na formação dos preços internacionais do farelo e do óleo. Muito bem, essa é uma questão que nos interessa demais quando você fala que não dá para exagerar, mas que sim, as perdas são sérias e vão levar a novas revisões nos números das safras e mercado. A minha pergunta para você é: qual o patamar de preço para o mercado brasileiro de soja que você está enxergando para o curto prazo? A gente recebeu informações que foram citadas na reportagem de uma consultoria na região de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que alguns casos pontuais foram reportados casos de venda de soja a R$200, que seria um dos preços mais altos da história. Isso é confirmado pelas safras e mercado? Essa é uma tendência na sua visão? Isso é possível, sim, os negócios realmente já ocorreram perto de R$200 para lotes imediatos. Nós tivemos reportes hoje de negócios em Goiás, para você ter uma ideia, que está bem longe do porto, né? A R$195 para soja disponível. Então, o que é isso, né? Nós tivemos aí uma trading que acelerou bastante as vendas, né, na exportação em janeiro, porque o Brasil plantou cedo, tinha uma boa janela de colheita, as tradings aproveitaram para vender muita soja em janeiro e fevereiro, tanto é que o nosso embarque de janeiro foi o maior da história na soja, e em fevereiro nós já estamos aí com a programação de embarque recorde nos portos brasileiros, mais de 7 milhões de toneladas. E também temos uma arrancada de exportação de farelo de soja, até em função desse problema da Argentina. Então, nós temos o que agora? Uma safra que está um pouco sendo protelada por causa do excesso de chuvas, no Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo. Então, a soja está vindo, mas não consegue ser colhida devido à chuva. Nós temos a quebra do Paraná, que era a primeira soja que entra e sumiu do mercado. E o que nós temos? Compromissos de embarque, compromissos de esmagamento pela indústria, e temos esses dois compradores disputando a soja disponível, né? Então, esse movimento de preços muito bons no mercado interno, com prêmios altíssimos, pode realmente se sustentar durante fevereiro e março, por conta dessa concentração de embarque que nós temos. Muito obrigada, Paulo. Agora eu passo a palavra a você, Pedro. Com a Selic atingindo 2 dígitos, chegou ao fim a era do dinheiro barato? Quais são os efeitos principais para o agro neste momento? Bem, eu acredito que os principais efeitos eles vão se materializando desse momento até, especialmente na chegada do próximo Plano Safra, mas o fato é que os recursos, de modo geral, para o setor agropecuário têm se tornado mais escassos nos últimos períodos, né? Uma porque pela própria questão da regra do teto do gasto, as despesas do governo, de modo geral, ficaram congeladas em termos reais nos últimos anos, e o fato da Selic ter caído, isso foi muito pouco percebido por parte do setor, né? Porque acabou acontecendo que o governo aloca recursos para tornar a taxa de crédito mais barato na ponta, né? Então, quando ele faz esse processo, o que acaba acontecendo é que com menos recursos, mas com a taxa básica caindo, é que a necessidade de completar essa diferença, né, para as instituições financeiras fica menor ao longo do tempo, né? Só que agora a gente acabou tendo o processo inverso, né? A gente começou uma queda de juros lá em 2016, com a Selic estando em 14,25, chegou até 2%, e a despesa pública praticamente parada, né? O que acaba acontecendo é que agora a gente tem uma volta para os 2 dígitos da taxa Selic, né? E os recursos agora acabam sendo praticamente o mesmo quando a gente olha em valores reais, né? E aí, então esse processo de redução de taxas para o produtor fica mais complicado, fica mais difícil
de comportar essas taxas lá na ponta. Um outro ponto importante de ser observado nessa linha é que muitas vezes, se faltasse recursos controlados, por exemplo, no ano passado, para disponibilizar para o produtor rural, muitas vezes as instituições financeiras acabavam utilizando recursos próprios, porque a Selic estava muito baixa, isso não implicava necessariamente uma perda de recursos. Mas imaginem taxas controladas, por exemplo, a 4% saindo para o produtor lá na ponta, e o custo girando no mercado financeiro, agora 10,75, nós projetamos a Selic indo até 12,25, então é uma diferença já bastante grande. Para o governo fechar essa diferença e manter as taxas anteriores, demandaria muito mais recursos do que nós temos visto disponível nos orçamentos dos últimos anos. Esse é um ponto bastante importante para a gente explorar na sequência. E para fechar essa primeira rodada, Pedro, a pergunta para você é: o Copom vai continuar aumentando a taxa de juros? Sim, nós entendemos que sim, ele deve desacelerar o passo na próxima reunião, Ele tinha subido a taxa de juros agora nessa quarta-feira para 1,5 ponto percentual, levando a taxa em 10,75, mas quando nós olhamos as projeções do Banco Central e as nossas próprias projeções, nós entendemos que para fazer a inflação desse ano ficar mais próxima do teto da meta de inflação e fazer 2023 voltar para a meta, ainda é necessário algum esforço. O modelo lá do Banco Central divulgado no comunicado mostra que o Banco Central coloca os juros a 12%, e ainda assim a inflação desse ano fica em 5,3%. E 3,2% lá em 2023. Ou seja, hoje, olhando o modelo do Banco Central, as projeções da própria autoridade, a gente observa que os próximos passos deverão ser de incremento na taxa básica de juros. Aí entra a nossa visão de que a gente acredita que existirão elementos que vão fazer ele ter que ir um pouquinho além desses 12,25 e permanecer com essa taxa ao longo de 2022. Muito bem, muito obrigada a todos pelas contribuições nesta primeira rodada. Eu já volto com vocês. Outro fator importante para a agropecuária brasileira é o câmbio. A cotação do dólar frente ao real atingiu mínimas desde setembro nesta semana. Em janeiro, a moeda norte-americana recuou mais de 4%. Vamos acompanhar mais detalhes. Na semana, o dólar operou nas mínimas cotações em quase 5 meses e encostou nos R$ 5,25. Apesar das quedas, o mercado ainda prevê dólar a R$ 5,60 até o fim do ano, de acordo com projeções do Boletim Focus do Banco Central. A moeda norte-americana é fator fundamental para o agronegócio, seja pelo impacto na formação de preços dos produtos agrícolas, seja pelo custo na importação de insumos. E tratando de insumos, o Brasil bateu recorde na importação de fertilizantes em 2021, com volume de 41,6 milhões de toneladas, apontou o boletim da Companhia Nacional de Abastecimento. O mercado de milho também foi destaque na semana, com várias consultorias privadas cortando a expectativa de rendimento da safra por conta da seca. A produção da safra verão deve variar entre 19 e 25 milhões de toneladas, quebras estimadas ao redor de 7 milhões de toneladas. A semeadura da segunda safra de milho já começou e há expectativas sobre quais serão as condições climáticas para a produção que promete recordes. Vamos direto, então, ao tema mercado de milho, tendências para grãos com Paulo Molinari. Qual o tamanho do problema na safra de milho e os efeitos esperados em preço no mercado brasileiro de agora em diante, Paulo? Bem, Kellen, no caso do milho, nós já estamos presenciando os efeitos diretos, O mercado chegando a R$ 100 aqui na região sul, Sudeste também com preços firmes, Goiás aí com preço firme. Então, são preços saudáveis para o produtor. Infelizmente, o produtor da região sul teve uma quebra assustadora. O serviço público aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, se você unir os 3 números, a safra de verão do sul não chega a 10 milhões de toneladas. E, naturalmente, isso traz um impacto aí sobre as cadeias de produção, as cadeias de consumo, e mantém o quadro nosso apertado de abastecimento até o mês de julho, até a entrada da nossa verdadeira safra, que é a nossa chamada segunda safra ou safrinha. Safrinha começou muito bem plantada, nós já chegamos a 18% da área plantada no Brasil,
Mato Grosso 33,5%. Para uma primeira semana de fevereiro, é uma excelente janela. Chovendo muito bem no Centro-Oeste, choveu melhor agora no Paraguai, Paraná e Mato Grosso do Sul. Por enquanto, a safrinha tem aí um bom plantio, um bom início, uma boa arrancada, né? E aí depende do nosso querido clima durante o nosso outono, principalmente abril e maio, quando nós teremos aí o período de polinização e pendoamento, que vai definir essa safrinha 22. Muito bem, para trazer com mais clareza as suas previsões para a nossa audiência, qual é o patamar de preço que você enxerga para milho no primeiro semestre e no segundo semestre, com esse potencial de safra de milho de inverno aqui no Brasil? Praticamente nós já temos isso meio precificados, né? Numa mínima aí de R$ 95,00 a uma máxima de 115, porque 115 já viabiliza uma importação da Argentina, por exemplo, para final de abril, maio, junho. E no segundo semestre nós vamos para a curva de Porto, né? Se o Porto estiver falando 82, 83, nós iremos caminhar para essa trajetória, a não ser que até lá alguma coisa surja, como uma disparada do câmbio, uma quebra de safra americana em 2022, ou até uma repetição da super quebra de safrinha de 2021, que eu acho difícil esse ano, mas anos de laninha são sempre muito complicados. Muito bem, obrigada, Paulo. A gente vai agora para uma pergunta da audiência. Vamos ver quem escreveu para a gente? O William Souza. O William Souza quer saber se, com a queda do dólar, os preços dos fertilizantes podem cair. A pergunta é dirigida a você, Marcelo. Opa, olha, certamente os preços caem, porque o fertilizante ele é precificado em dólar aqui no Brasil, né? Nós estamos importando cerca de 80% a 85% do fertilizante que nós consumimos. Portanto, o preço é dolarizado, né? Ele pode demorar um pouquinho, mas ele cai, certamente, não tenho dúvida disso. Muito bem, agora nesses fundamentos que formam os preços dos fertilizantes, a gente observou muito nesse período de pandemia escassez de matéria-prima e este foi apontado como um dos principais pilares para sustentar os preços dos insumos lá no alto, seja matéria-prima escassa, custo da energia, problemas logísticos. O câmbio tem tanta força e ele consegue neutralizar os outros elementos? Como que você está avaliando isso numa tendência geral para fertilizantes, se você puder trazer para 2022? Então, Kelly, na verdade, os fertilizantes são muito altos porque a demanda está muito grande. E não é a demanda do Brasil, a demanda mundial cresceu demais, né? O Brasil, nós somos o quarto maior consumidor mundial, a nossa demanda cresceu de 2019 para 2020, 12%, é muito, né? A Índia é o segundo maior consumidor mundial, no mesmo ano, 19 para 20, também cresceu 13%. É muita coisa. Aí o Brasil, eu não tenho estatística ainda desse ano, não está pública ainda. A impressão que eu tenho é que caiu um pouquinho, porque lá a demanda está muito ligada aos ventos de monções. Eles tinham vindo de 2 anos de excelentes ventos de monções, recordes, né? E daí tem mais chuva e mais plantio e tudo isso. Mas, no Brasil, até outubro de 2021, quer dizer, de janeiro a outubro, o consumo, a entrega de fertilizantes, a estatística oficial indica 13,6% a mais. Então, é 13% sobre os 12%. É muita coisa, né? De novo, para um player que é muito grande. Nós somos também, além do quarto maior consumidor, junto com os Estados Unidos, nós dividimos o posto de maior importador mundial. Tem ano que os Estados Unidos importa mais que a gente, tem ano que nós importamos mais que os Estados Unidos. Acho que nós vamos ganhar esse ano, vamos ganhar a corrida. Mas, então, a hora que você põe isso no mundo, isso aí fez pressão e o mercado está justo mesmo, né? Aí tivemos uma série de outros problemas ligados não apenas ao dólar, mas ligados ao problema logístico internacional que fez com que todos os fretes marítimos quase que triplicassem entre janeiro e outubro. Depois eles cederam um pouco. Nós tivemos problemas, crises geopolíticas na Bielorrússia, seríssima, né? Temos um problema de crise energética na Europa também muito séria com gás natural, na China também tivemos uma crise energética.
Enfim, tivemos inúmeros problemas. Então, o preço está alto por essa situação, realmente. O mercado está muito apertado, né? Mas, de novo, se até juntar com a primeira pergunta, se o dólar cair, o fertilizante vai cair em reais aqui no Brasil. Agora, o fato do dólar estar muito alto, a gente tem que levar em consideração que os grãos e a maioria dos produtos agrícolas importantes, eles também estão valendo muito mais. Estamos falando aí em soja 200, né? Então, obviamente, então você tem uma espécie de um hedge aí, porque você tem tanto o custo da matéria-prima subindo, mas você tem também o custo do insumo, né? E você tem o custo do produto também subindo, né? Então, o importante é ele gerenciar o relacionamento, o momento em que ele compra o insumo e o momento que ele vende o grão. Aí ele está protegido. Muito bem, muito obrigada, Marcelo. Pedro, você está entre os top 5 analistas e economistas que mais acertam a previsão de dólar na pesquisa Focus do Banco Central. Diga pra gente, qual é a tendência para a moeda norte-americana a partir de agora, de uma Selic de 2 dígitos? Bem, a nossa expectativa é que, sim, a Selic mais alta acaba empurrando a taxa básica de juros para baixo. Porém, um dos fatores mais... mas esse é um dos determinantes da taxa de câmbio na economia brasileira, né? Na economia brasileira, em qualquer economia, né? A taxa de juros é uma delas. O que a gente pode imaginar é que, por esse fator, haveria apreciação do câmbio, o próprio commodity se valorizando, né? E vale observar aqui, né? 3 commodities muito importantes para a moeda brasileira, né? Soja, ferro, minério de ferro e petróleo, os 3 ganhando muito valor desde o início do ano. Então, tudo isso corrobora com essa apreciação recente que a gente tem visto, que chegou a bater até 5,26, a taxa recente, né? Agora, a nossa visão é que existem outros elementos que vão aparecer ao longo do ano e que devem voltar a puxar essa taxa de câmbio para cima. A gente entende lá que o 5,26, 5,60 é a nossa projeção, mas a gente entende que tem uma incerteza muito grande. A começar delas pela eleição brasileira, que deve trazer volatilidade. Historicamente, as eleições do Brasil acabam afetando mais os mercados a partir de agosto, mas como a gente tem um nível de incerteza maior do que o usual na dinâmica dessa eleição, pode ser que esse processo se antecipe, talvez em maio, abril, e esse processo já comece. E muitas vezes, quando você tem incerteza, o mercado acaba preferindo sair daquela economia, vai para uma outra similar e mais tarde, quando já tiver mais claro o que vai acontecer com aquele país, né, o mercado volta a ingressar na economia. Então, a gente entende que esse seria um fator importante. A outra questão, ela também está um pouco relacionada com a eleição, que são os aspectos fiscais, né? Nós temos visto ainda várias medidas sendo discutidas no Congresso Nacional de aumento de despesa pública ao longo de 2022 e essas medidas, se caso aprovado, podem, né, aumentar a percepção de risco dos investidores, como a gente viu ao longo de 2021, vários episódios de alta volatilidade, né, a elevação do risco brasileiro por razão fiscal e o câmbio acabou depreciando. Então, pensando trajetória para ano, a gente acha que esses elementos vão acabar acontecendo, né, e vão acabar levando a moeda brasileira para cima. Outro fator que daí não tem a ver conosco, mas que vai também acabar acontecendo, é o fato dos juros nos Estados Unidos precisarem, o Banco Central americano vem sinalizando a elevação. A gente acredita que os juros devem subir praticamente em todas as reuniões do ano no Federal Reserve lá nos Estados Unidos, e isso vai começar a atrair recursos para a economia americana, valorizar o dólar não só contra o real, contra todas as moedas no globo. Então, essa é a nossa ideia, né? Que a gente está passando talvez por um momento de apreciação, mas é algo momentâneo. Só para deixar claro para a nossa audiência, são 2 momentos, o de curto prazo, em que a Selic de 2 dígitos acaba colaborando para um dólar mais baixo em relação ao real, e um segundo momento em que, além do cenário global, as eleições pesam na taxa de câmbio e aí o dólar ficaria um pouco mais alto. Traz para a gente isso em números, Pedro, curto prazo e longo prazo, a curva de dólar, então, é de alta até o fim do ano, e quais são os números que você está trabalhando? Bom, a gente entende que agora, no curto prazo, tem até razões para continuar apreciando.
O Brasil se apresenta bem, digamos, nas condições globais atuais, porque os commodities estão se valorizando e a gente pode ver aí o câmbio a 5,20 nas próximas semanas com alguma facilidade. A gente está vendo que está entrando muito fluxo de recursos para a economia brasileira e essa razão acontece porque, por exemplo, a Rússia, que é um emergente importante, tem problemas geopolíticos, a gente vê que a economia mexicana está muito próxima da economia americana, que está tendo uma elevação de juros significativa. A própria Bolsa Americana sofreu bastante aí, se a gente pegar um mês para cá. Então, a gente acaba vendo que a América Latina acaba ficando um pouco fora desse ambiente geopolítico, está mais isolado da desaceleração da economia americana, que a gente vê mais para o segundo semestre, e ao mesmo tempo a gente tem a questão dos commodities que acabam aquecendo a economia local, acabam favorecendo o fluxo de recursos. Então a gente entende que nesse momento seria um momento de apreciação. Mas ali no final do primeiro trimestre, aí o processo de depreciação deve começar, principalmente com o Banco Central americano iniciando o processo de elevação de juros. Muito bem, então a gente vai finalizar e adiante a gente vai seguir trazendo esse debate. A gente avança nas discussões. E eu trago 2 novos itens para o nosso debate. A disparada no preço do barril do petróleo e os impactos da taxa de juros de 2 dígitos no plano safra de 22-23 e na disponibilidade de crédito. Claro que a gente vai tratar também de fertilizantes. Vamos ver. Os preços do petróleo vivem um novo período de escalada. No acumulado do último mês, o barril tipo Brent, negociado na Bolsa de Londres e referência global, subiu 53,58% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com cálculos do Valor Data. No período, o barril chegou a ser negociado acima de $90, o que não ocorria desde outubro de 2014. O cenário de alta é explicado pelas tensões geopolíticas entre Rússia e Ucrânia, a recuperação da demanda depois dos impactos da pandemia e por temores em relação ao inverno intenso nos Estados Unidos e possível impacto na produção local. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados chegou a confirmar um aumento de produção mensal para 400 mil barris por dia a partir de março, mas o anúncio ainda não afastou os temores no mercado. O Goldman Sachs, maior banco de investimentos de Wall Street, disse esperar que os preços do petróleo atinjam $100 por bushel ainda neste ano e continuem subindo em 2023. A projeção sinaliza valores mais altos para os combustíveis, que podem pesar no custo de produção dos agricultores. Outro ponto de atenção é em relação ao crédito rural. A contratação de crédito rural atingiu R$174 bilhões de julho de 2021 até o mês passado, volume 31% maior em comparação com o mesmo período da safra passada, de acordo com preliminares do Banco Central compilados pelo Valor Econômico. Mas com a nova alta da Selic, há preocupações sobre os novos patamares de juros do Plano Safra 22-23, que já está sendo tratado pelo governo, de acordo com o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Nós já demos início, ao processo de formulação do próximo Plano Safra. Foi no início do ano, se não me engano, até foi no final do ano passado, já deflagramos aí pedindo contribuições a todas as instituições, para que deem as contribuições aqui para a formulação do próximo plano. Então, a gente sabe que vai ser um ano também com desafios para setar esse plano. Nós sabemos que temos uma taxa de juros mais elevada, portanto, a necessidade de recursos para equalização vai ser maior. Vamos então tratar destes temas. Abrindo mais uma rodada do nosso painel, eu quero já dirigir a pergunta a você, Marcelo Mello, e tem a ver com a questão que envolve uma estatal brasileira que foi agora negociada para atender o mercado de fertilizantes. A gente tem a notícia da venda da fábrica de fertilizantes da estatal Petrobras para uma empresa estrangeira. Que tipo de impactos isso traz para o mercado brasileiro? Se você puder trazer mais detalhes dessa notícia que também marcou a semana no agro. Isso, Na verdade, essa notícia foi divulgada hoje pela manhã pela ministra Tereza Cristina. Ela é uma excelente notícia para o segmento agrícola. Essa planta específica que foi vendida pela Petrobras para um grupo russo que chama-se Acron. Essa planta é uma planta que nós dizemos assim, state of the art. É uma planta que está em construção. Ela foi paralisada a construção da planta com 81%
da obra já concluída em 2014 por conta dos problemas da Lava Jato, e desde então a planta está parada, quer dizer, não se pôde concluir a planta. E a Petrobras, ela, entre 2017 até 2019, ela já negociou com o Grupo Acron, praticamente fecharam o negócio naquele momento, mas aí houve problema na Bolívia, né? Troca de presidente, o Evo Morales saiu correndo da Bolívia e não foi possível fechar o contrato de longo prazo de fornecimento de gás natural, porque essa planta está muito perto. Isso que é importante dessa planta. Primeiro, ela está perto do fornecimento, né, do suprimento de gás natural, que é a matéria-prima para a produção da amônia. E segundo, ela está muito perto dos mercados consumidores, né? Então, naquele momento, deu um problema na Bolívia, não foi possível concluir e a operação ficou paralisada e encerrada. Mas agora, pelo jeito, retomaram e fecharam rapidamente, né? O Acron é um excelente grupo russo, muito grande. O core business deles é nitrogenados. Eles têm muito expertise nisso, mas eles também têm uma produção importante de fósforo. E, inclusive, tem planos, acho que não começaram ainda, mas tem planos para começar a produzir potássio. É um grupo muito bom. Eu acho que isso a gente vê com excelente notícia para o segmento. Agora, a produção dessa planta, desculpe, só completando, a produção prevista para essa planta é da ordem de 1,2 milhões de toneladas por ano de ureia. E para você ter ideia, o ano passado, 2021, o Brasil importou 8 milhões de toneladas de ureia. Então é importante, é 15% desse volume que nós vamos estar produzindo localmente. É ótima notícia, é ótima notícia. O que a audiência também quer saber é em quanto tempo essa notícia vai trazer efeitos práticos, afinal de contas todo mundo quer mais oferta de fertilizante para tentar dar um alívio no preço. Qual é a sua expectativa? Bom, então aí eu vou dar uma má notícia. Há uma vasocomunicação muito grande no mundo. Isso é uma commodity, é que nem soja. Então, o fato de você ter essa produção local significa que nós vamos importar menos, mas isso não vai fazer o preço cair, né? Eu vejo o mercado vai continuar no mesmo patamar de preço. Bom, mas o preço de ureia, nesse sentido, caiu nas últimas 3 semanas 40%, né? É uma volatilidade imensa. Mas já internacionalmente, essa notícia não estava aí. E não caiu aqui no Brasil porque tinha essa possibilidade dessa venda, aliás, ninguém sabia. Ela caiu porque internacionalmente surgiram situações que fez com que o mercado caísse. Depois disso, ele já subiu um pouco, subiu uns 10%. E nós vamos ter um ano vai marcar esse ano a volatilidade, alta volatilidade, principalmente em ureia, eu acredito que também em fósforo, né? Então, enfim, de certo modo, eu não vejo esta venda como algo que vá permitir que o preço, então, caia no Brasil, porque é uma commodity, vale em dólar, evidentemente, né? Então, não tem o que ser feito nesse sentido. Objetivamente, a gente vai ter mais uma alternativa para diminuir a dependência da compra desses produtos de fora do país, né? Muito obrigada pelas explicações, Marcelo. Eu vou dirigir a próxima pergunta a você, Paulo Molinari. A gente viu essa semana o barril do petróleo no centro das discussões, lá na OPEP, nos mercados, há bancos internacionais dizendo que os $100 por barril estão muito próximo mesmo. E a minha pergunta para você é, você acredita no barril do petróleo a $100 e que tipo de efeito isso vai trazer para o mercado de commodities agrícolas e também para custos de produção? Bem, os produtores de petróleo, eles querem $100 por barril para aumentar a produção de petróleo e aumentar a oferta mundial de petróleo. E aumentando a oferta mundial de petróleo, você acaba melhorando a oferta de todos os subprodutos, até os derivados aí que produzem fertilizantes, né? Até chegar na ureia, por exemplo. Então, eu acredito que sim, nós podemos ver $100, né? Hoje, para você ter uma ideia, o payroll, né? O pedido a criação de empregos nos Estados Unidos era se esperado 58 mil vagas, veio 467 mil vagas. Então, a economia americana bombando, né? E, naturalmente, isso gera uma continuada demanda por combustíveis no mercado americano. Tanto é que os ambientalistas parece que deram uma desaparecida da mídia, né? Porque agora ninguém mais fala mal do etanol de milho, nem mesmo do biodiesel.
E, naturalmente, nós vamos tendo aí uma demanda adicional para etanol de milho americano, que deve continuar nas projeções, aumentando a produção ao longo do ano. Naturalmente, isso gera uma demanda adicional para milho, aumenta aí a condição de baixar os estoques americanos e sustenta o preço do milho. Agora, como o Marcelo aí reportou, não é uma situação assim apenas conjuntural, né, do preço da ureia ter saído lá de $300 para 700, para $900. Essa é uma situação, parece que é um pouco mais estrutural pelo que ele está colocando. Então, assim, esperar que a safra 22-23 nós tenhamos redução de custo de produção ainda parece meio difícil, né? Porque os fertilizantes não vão baixar muito de preço daqui até lá. E pelo que o Pedro falou, né, nós temos aí uma curva cambial de desvalorização com o processo eleitoral brasileiro. Tomara que o processo eleitoral brasileiro seja favorável ao Brasil, e o câmbio também pesa nos custos de produção. Então, o que a gente imagina aí para os nossos custos para o ciclo 22-23 é que, pelo menos, essa questão da distribuição, né, da chegada dos químicos, dos fertilizantes, porque esse ano foi uma correria muito forte pelo lado do produtor, né? Produtor que tinha fertilizante, tinha químicos fechados, não receberam, né? Já tinha pago e o produto não chegou. Agora está faltando de secante no mercado. Então são situações que talvez tenham a ver um pouco com o aumento da demanda, mas também tem a ver com esse pós-pandemia, as cadeias de produção, o frete marítimo, a falta de container, a falta de caminhão, né? Essa ruptura da distribuição. Esperamos, pelo menos, que neste ambiente a safra 22-23 vá um pouco melhor em termos dessa estrutura de custos. Agora, não é possível ainda esperar que os custos de produção vão cair para o próximo ano por conta dessa demanda de fertilizantes e até pelo câmbio, como o Pedro colocou aí. Muito bem, muito obrigada, Paulo. E nesse cenário de custo alto, entra na conta também o juro, né? E a pergunta é para você, Pedro. O governo já sinalizou que está trabalhando no Plano Safra e os juros estão mais altos. O que você espera para esse novo ciclo? Bem, Kellen, é bastante difícil de dizer os patamares de taxa. Existem vários segmentos dentro do Plano Safra em termos de taxa, mas o governo vai ter que tomar uma decisão de saber se atinge um número maior de produtores com um subsídio menor nas taxas ou priorizar um grupo menor de produtores com um subsídio maior à taxa. Esse, na verdade, é o equilíbrio que é difícil de ser realizado. Também é difícil para nós projetarmos qual vai ser a decisão. Que a gente vê nos últimos anos é que o produtor pequeno tem sido priorizado, né? Quando a gente olha o governo brasileiro de 2016 para cá, né? Passando por diferentes governos, mas tem uma linha de priorização principalmente das linhas de Pronaf, mas a quantidade, os valores ainda é bastante certo. A gente sabe que existem negociações, né? Mas a gente entende que primeiro terminar de ver aonde a taxa básica deve estacionar efetivamente e depois, aí sim, o governo já tendo aprovado o orçamento do ano, né, fazer as contas e olhar melhor, né, avaliar quais são as condições para então definir as taxas. O que a gente pode dizer é que certamente vão ser taxas maiores do que a do ano anterior, e o público que vai ser atendido a gente também não sabe se vai ser o mesmo, se vai ser um menor, né? E isso talvez, infelizmente, é a resposta que a gente não tem para a sua audiência, que é dizer a taxa e dizer o volume, né, de produtores atendidos com a política pública. Me diga como ficam as instituições privadas nesse contexto de juros mais altos, de demanda aquecida, por exemplo, para investimentos como máquinas agrícolas. Ouvi de muitos agricultores reclamações de que os recursos para comprar máquina agrícola acabaram muito rápido nesse Plano Safra atual. Os bancos estão preparados para atender essa demanda? O Banco Cooperativo Sicredi está olhando para esse setor desta forma?
Bom, o que acontece é que a comercialização de máquinas foi muito forte ao longo de um ano e meio para cá, mais ou menos. Realmente teve o setor agropecuário com preços bastante altos, a atividade bastante rentável. Então, o reinvestimento natural começou a acontecer. As condições de crédito também estavam bastante favoráveis pela queda da taxa básica, mas o fato é que as fontes desses recursos normalmente são fontes controladas, né? E esses recursos acabaram rapidamente esgotando. É verdade que houve um esforço para tentar trazer fontes de outros recursos que não estavam sendo utilizados ao longo da safra para viabilizar mais investimentos, mas na prática o que acabou acontecendo é que a demanda ficou acima do disponível. E aí houveram muitos esforços, né, nós mesmos internamente, no sentido de utilizar recursos próprios, que foi aquilo que eu tinha falado antes no outro bloco, de tentar utilizar recursos livres, né, para tentar completar essa necessidade do produtor, né, independente da linha que está sendo desejada. Né, isso era mais fácil de ser feito quando a Selic estava em 2, ou mesmo quando estava em 6. Agora, em 2 dígitos, esse aporte de recursos livres com taxas similares às taxas praticadas dentro das linhas governamentais se tornam bem mais desafiadoras para as instituições financeiras. Então, talvez a disponibilidade, não falando necessariamente do Sicredi, mas falando do mercado, certamente vai ser menor, né, com aquelas taxas de recursos livres, né, com taxas parecidas dos recursos controlados. Muito bem, obrigada, Pedro. E a gente tem mais perguntas da audiência. Vamos em frente. A pergunta veio, vamos ver de quem? Da MS Agroconsultoria Agrícola e diz assim: alguma ideia de custos para fertilizantes em 2023? A pergunta da audiência eu dirijo a você, Marcelo. O que podemos esperar, hein? Olha, essa pergunta é bem complexa, né? Nós tivemos com ureia no maior patamar de preço, batemos onde estávamos em 2008, que foi o maior preço de fertilizantes desde sempre. Potássio, nós estamos também nesse patamar muito alto, e fósforo, nós estamos ainda 30% abaixo do que estávamos em 2008. Então, os preços estão muito altos. Ok, a ureia caiu muito, como eu falei, em 3 semanas saiu de 870, veio a $500, subiu de novo a 600. E o que dá para dizer é que é um ano de alta volatilidade 2022, principalmente em ureia. Fósforo também, eu acredito, pode cair, se bem que esse rally muito forte da soja, daqui a pouco, digamos, querendo testar o patamar de $16 por bushel, pode fazer com que que a demanda realmente se fortaleça, né? Porque a relação de troca melhorou, porque antes disso a soja estava aí, passou alguns meses a 11,5, perto de 12, um pouco abaixo de 12, e os fertilizantes já estavam muito caros, então a relação de troca tinha ficado ruim. Agora, com essa subida, melhora, né? E isso aí pode fazer com que o fósforo... A gente acreditava que ele ia cair mais em abril, maio, pode ser que ele vá cair menos, e eventualmente até não caia. Tá? É um ano muito complicado. Agora, potássio está mais fácil de saber, porque potássio não tem chance de cair, o preço é muito difícil, tem todo um problema geopolítico imenso. Eu acredito, na verdade, que o potássio vai subir ainda de preço uns 10%. E isso tudo é 22. Agora, para 23, tem muito chão. É muito complicado a gente avaliar o que vai acontecer ainda. Muito bem, obrigada, Marcelo. Paulo Molinari, nesse contexto de tantas indefinições, qual é a recomendação que você tem dado para os seus clientes? A pergunta clássica é: o que eu faço agora? Eu vendo a minha soja ou eu espero ela esticar um pouco mais de preço? O dólar é um componente muito incerto em ano de eleição. O tamanho da quebra da safra. O que você está recomendando para os seus clientes? É hora de fechar um pouco de negócio para soja e para milho? Veja, na soja nós temos aí uma demanda muito concentrada agora, fevereiro, março, como eu disse no bloco anterior, né? É uma concentração de procura para atender os embarques que estão muito fortes. Esses preços aí de R$195, R$200 para a soja disponível são preços espetaculares, com prêmios altíssimos, né? Que pegam prêmios acima de 100 pontos, quer dizer, nós estaríamos trabalhando com o Chicago acima de 16,5 com esses prêmios. Então, aquele produtor que vendeu muito pouco, né, até agora, e já está conseguindo colher,
e está tendo essa oportunidade, não tem por que você não aproveitar esse tipo de preço, né? Devemos entender que a safra da América do Sul ainda está andando, ela está se definindo, né? E para 2023, se for comprar fertilizante, venda um pouco de soja, né? Aí usa aí os derivativos, uma opção de Chicago, uma opção de B3, faz uma NDF de câmbio, alguma coisa que lhe proteja no movimento cambial lá na frente, mas assim, não compra fertilizante de 2023 sem descolar da venda de soja, né? Até mesmo porque, como o Marcelo acabou de falar, o preço da soja é excelente para todo mundo, né? Para nós, para o Paraguai, para o argentino e para o norte-americano. E todo mundo na próxima safra vai querer plantar soja até em vaso de flor, né? Então, é bom aproveitar os preços de 2023, que podem ser até uma ótima oportunidade agora para começar a vender 2023. Muito obrigada, Paulo. Pedro, a pergunta para você tem a ver com o cenário mundial, né? A gente tem aqui falado da situação de mundo pós-pandemia. Qual é a sua visão para o mercado de commodities agrícolas e para a economia chinesa, que é o principal parceiro comercial do Brasil? Então, quando nós olhamos o cenário global, nós vemos que a economia mundial ela está sobreaquecida. Foram muitos estímulos, tanto fiscais quanto monetários, né? A taxa de juros foi lá para zero na maior parte dos países desenvolvidos, o próprio Brasil chegou com juros a perto de 2, e os governos gastaram quantidades monumentais de recursos. Então, o mundo ficou sobreaquecido, cresceu em torno de 6% no ano passado, esse ano deve crescer também nessa ordem, só que é bem acima da capacidade que o mundo tem de crescer, alguma coisa perto de 3%. Então, faltam produtos no mundo por um excesso de demanda. No caso da China, a gente vê, então a inflação deve continuar ocorrendo e o mundo seguir puxando muito os preços de commodities em geral para cima, né, o petróleo principalmente. No caso da China, a gente observa que ela tem uma trajetória de desaceleração acentuada, mas até o mês de janeiro a gente via muito pouco estímulo por parte do governo chinês para modificar esse quadro. Recentemente, a gente começou a ver, né, que medidas de crédito, a própria taxa básica de juros na economia chinesa começou a se modificar no sentido de estimular a economia chinesa. Eu acho que o ponto central é que o governo chinês evita que a China cresça menos de 5% esse ano. Então, eu acho que agora a gente começou a ligar os motores dos estímulos para que a China possa crescer, então, 5% esse ano e continuar demandando commodities, seguir sua trajetória de crescimento não tão forte quanto o passado, mas é um crescimento significativo para qualquer padrão de crescimento de países. Muito legal. Obrigada, Pedro. Bom, nosso programa chegou ao fim. Eu vou pedir, então, para cada um de vocês deixar uma palavra-chave, uma mensagem curtinha para a nossa audiência. E eu começo com você, Marcelo. O que precisa ficar da nossa conversa de hoje sobre fertilizante na memória da nossa audiência? Olha, que vai ser, eu acho que o importante é que vai ser um ano de alta volatilidade, como eu disse, principalmente nitrogenado, possivelmente também fósforo, potássio menos, potássio o preço vai subir. Então, potássio eu acho que é muito claro que o melhor é comprar. Os outros dois precisa ir com calma, identificar o momento adequado realmente e daí, inclusive, juntar com o que o Paulo dizia. É importante, na hora que ele comprar o fertilizante, até para se proteger da variação cambial, ele vender um pouco do grão para ele estar protegido. Acho que isso é o mais importante, é um ano bem difícil pelos fertilizantes. Muito obrigada, Marcelo, pela presença, pela dica para a nossa audiência. Paulo Molinari. Bem, lembrar bastante que nós temos aí um ano de alta de preço, unicamente, infelizmente, por uma quebra na região sul do Brasil. Para quem não tem quebra, os preços são espetaculares, é importante o produtor ir aproveitando todo esse movimento. Vai ser um ano bem especulativo, com grandes oportunidades para a soja, apenas se cuidar com o milho, no que no segundo semestre nós podemos ter aí uma ótima safrinha entrando no mercado brasileiro. Muito obrigada, Paulo Molinari, pela oportunidade que deu aqui para a nossa audiência sobre o mercado de grãos. E Pedro Ramos, a sua palavra final. Bem, eu acredito que eu concordo, né, com os colegas aqui. Esse é um ano difícil, é um ano para se proteger da volatilidade.
O câmbio certamente vai ter baixos e muito altos, né? Digamos assim, vão chegar nos extremos do que a gente viu nos últimos anos, né? Então, a gente provavelmente vai ficar oscilando entre 5 e, quem sabe, chegar até em patamares bem acima de 5,90 devido ao processo eleitoral, o processo de alta de juros lá fora. Então, eu diria que é um ano para se proteger, né? É um ano para olhar, né, bem a sua estrutura de custo, está bem casado custos e preço de venda, para que o produtor possa otimizar a sua receita, né, e ganhar o seu dinheiro com aquilo que ele sabe fazer bem, que é plantar lá os recursos, né, plantar a safra, e evitar um pouco, talvez, perdas no mercado com algum descasamento desse tipo. Muito bem, obrigada, Pedro Ramos. Agradeço a você, Pedro Ramos, que é economista-chefe do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do país. Muito obrigada, volte sempre. Quero agradecer também Paulo Molinari, analista da consultoria Safras e Mercado. Volte sempre, Paulo, muito bom recebê-lo também. E Marcelo Mello, diretor de fertilizantes da consultoria norte-americana Stonex. Muito obrigada pelas informações. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Nós nos vemos na próxima semana. Até lá! Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida.